dos motoristas, enfim, daqui a pouco a gente vai ter um advogado especialista no assunto, mas também tem outros destaques, né? Várias notícias para você. É. O Falando Nisso Band está no ar. O dinheiro esquecido nos bancos já soma mais de 7 bilhões. De janeiro a setembro deste ano, 86 bilhões de reais foram retirados das cadernetas. Natal nas prateleiras, os panetones chegaram. É isso aí, eles já estão espalhados pelos corredores e prateleiras dos supermercados. Aliás, nessa loja em São Paulo, os panetones são fabricados durante o ano todo. Só que chega outubro, começa aquela magia do Natal. Eles esperam vender neste ano 1 milhão de unidades. Programa do João estreia neste sábado. A nova atração das noites de sábado da Band vai ser daqui, do Teatro Itália Bandeirantes, em um dos prédios mais icônicos da capital paulista. Que o programa vai ser irreverente, descontraído, isso a gente já sabe. Mas tem mais, vai ter a cara do João. E vamos lá, saber um pouquinho mais? E no estúdio vamos entender os direitos e deveres de todos no trânsito, do motorista, pedestre e ciclista. Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro. O Falando Nisso Band começou. Vamos para nossa mensagem, que na verdade, gente, é um desafio, que o dia que eu conseguir colocar isso em prática, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. É, amigo. Eu vou me sentir a pessoa contar. mais rica do mundo. Porque isso é riqueza, gente, é viver um dia de cada vez. Sem pensar no que passou, ou sem pensar também no que pode, ou talvez aconteça. Mas você sabe que isso é um exercício que todo mundo tem que fazer? É, né? É, porque na vida corrida que a gente tem, a gente acaba ficando ansioso mesmo, né? Tanta coisa para resolver. A ansiedade vem por sofrer sobre o futuro. A depressão pelo passado. Viver o hoje, gente, é saúde mental. Então a gente tem que, talvez, fazer, sabe, esse exercício mesmo e viver o hoje, aproveitar o que está acontecendo hoje, sair um pouquinho do celular. O que não tem solução, solucionado está. Né? São coisas que a gente tem que amadurecer no mesmo, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Bora de sorteio? Aliás, gente, um sorteio incrível para você da Polipet, um super kit. Para você participar, você tem que curtir essa fotinho que está no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Tem que seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentários. No dia 27 de outubro, que é a última sexta do mês, a gente conhece então o ganhador ou a ganhadora. Tem também um outro sorteio da Sicredi. Vamos dar uma olhada na foto? Cadeira de praia, tem um cooler, um copo também. Stanley que fala, né? Nossa, que legal. Super legal. Esse copo. Sabe que a gente ganhou um parecido da Band, Da Band, não foi? pra gente não usar copo plástico na empresa. E fica... Só que esse a pessoa vai usar pra beber cerveja na praia mesmo. Com certeza. Aqui a gente bebe uma aguinha, não um pode beber chazinho. cerveja aqui, não é verdade? Já Traz tentaram, um suco mas de não casa. Gente, tá a fim de concorrer a esses prêmios? Então você tem que entrar no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Precisa seguir a Sicredi, tá bom? Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário. E aí é o seguinte, precisa compartilhar essa foto também e marcar o nosso @ nos seus stories, tá bom? Aí já está concorrendo, pelo menos uma vez se você fizer isso, já tá ok, já tá valendo a sua participação. No dia 31 de outubro, a gente traz o resultado, tá? Inclusive... tem um outro prêmio? Tem um outro prêmio, gente, só que esse já é para sexta agora. Então corre agora para você participar. São 4 ingressos para o Cinemark. Fácil demais. Você marca 2 amigos por comentários. Nessa fotinho, gente, que tá lá também no @FalandoNissoBand, tá bom? Aí você tem que compartilhar essa foto nos stories, marca a gente, porque a Maíra, na hora de fazer o sorteio, ela sorteia e depois vê se você fez passo a passo. Aí sexta-feira a gente traz o resultado. Quem não faz o passo a passo, infelizmente não ganha, perde, outra pessoa ganha no lugar, tá bom? Tem que vir retirar esses convites aqui no Colina Shopping, em São José dos Campos, tá bom? Bora dar uma olhadinha na nossa pergunta do dia. Para você participar na enquete do dia, você pode responder #sim ou #não para a seguinte pergunta. Sempre pelo WhatsApp, tá? Que é o 99716-7989. Vamos dar uma olhada na pergunta de hoje, falando sobre as leis de trânsito, né? Você já levou alguma multa?
Acredito que praticamente todo mundo. Bom, não sei, É, né? só Tem quem motorista que é dirige, super hein, prudente e tudo, Porque mas às pedestre, eu vezes- não sei se leva multa aqui no Brasil, mas depois a gente até conversa disso. Mas é para quem dirige essa pergunta. Dirige lá, então responde. Vamos lá, então, conversar um pouquinho sobre o programa de hoje? Isso, a gente vai falar então sobre as leis de trânsito e as diversas dúvidas que surgem sobre esse tema. Uma delas, e que está muito em evidência, foi o acidente do ator Kaique Brito no Rio de Janeiro. Verdade, gente. Então, olha, o nosso convidado de hoje, ele vai começar até comentando um pouquinho sobre essa situação em relação ao Bruno de Luca. Ele é especialista em direito de trânsito, o advogado José Dias Júnior. Que bom ter você aqui, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Águeda. Obrigada. Então vamos lá, a gente fala sobre o atropelamento do ator, né, Kaique Brito, que foi no dia 2 de setembro no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na Barra da Tijuca e foi registrado por uma câmera de segurança. Não sei nem se a gente consegue mostrar. Tem Será imagem? as imagens do momento do acidente, né? O vídeo mostra então o momento em que o Kaique sai correndo para a rua, o motorista passava naquele momento, tenta desviar, mas atinge o ator. Pois é, né, amiga? É tão horrível, que é tão rápido, né? É muito rápido. Num primeiro momento, quando eu vi na primeira vez, eu não consegui perceber o Kaique ali, até porque tá à noite, a imagem tá escura. A imagem não é boa, né? É verdade. Que coisa, né? Mas foi um susto mesmo, né? Então, gente. Então aconteceu isso, infelizmente. Então ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com um traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo também. O ator, o Bruno de Luca, que estava no momento desse acidente, inclusive antes com um amigo ali conversando e tudo mais, viu o acidente, mas foi embora, sem prestar socorro. Agora o Bruno de Luca vai responder por omissão de socorro acatando um pedido do Ministério Público, né? É porque no inquérito da Polícia Civil, eles não tinham mencionado isso, né? Pedindo que, na verdade, há essa omissão de socorro. Pois é, doutor, então o que a gente quer entender? Porque a defesa do Bruno de Luca está fazendo o seguinte, está falando que o ator não cometeu crime, porque outras pessoas que estavam ali perto prestaram assistência à vítima. Até o Bruno de Luca mesmo comentou que ele nem sabia que era o Kaique Brito. Disse que viu o acidente acontecer e nem sabia que era o amigo. Então a gente quer a sua opinião baseada na lei, doutor. Como que a gente pode entender isso? Quem não presta o socorro pode realmente ser acusado de alguma forma? Pode. Há uma previsão para o crime de não prestar o socorro à vítima de trânsito, mas ela está no Código de Trânsito Brasileiro. O trânsito, a gente tem que imaginar que ele é feito por carro, moto, pedestre. Todo mundo que está dentro da via faz parte do trânsito. Então, quando uma pessoa está na calçada e vê um acidente e ela não presta o socorro, que socorro seria esse? Ligar para a ambulância, ligar para o SAMU. Primeiro, pelo amor de Deus, gente, não mexa na vítima. A recomendação do Corpo de Bombeiro, você não mexer. Então, você viu o acidente, você tem que fazer o quê? Tentar sinalizar a via para que não haja um acidente em cima do próprio acidente. E aí, caso você não faça isso, você pode sim responder por omissão de socorro, que está no Código de Trânsito Brasileiro. Mas veja bem, o que acontece nesse caso em específico? O Bruno de Luca, ele estava junto com o Kaique, mas naquele momento do acidente eles não estavam próximos. E várias pessoas, aquelas pessoas de onde a câmera estava filmando, elas fazem aquele socorro, que é o quê? Ligar para a ambulância, ligar para a polícia. É legal fazer, a primeira coisa, sinalizar o local do acidente, Lucas e Águeda, porque esses dias eu vi um outro acidente em que o ciclista sofreu um acidente e ele estava deitado no meio da rua. E aí tinha uma pessoa filmando e a outra tentando parar o trânsito. E veio uma moto e atropelou aquele ciclista que estava no meio da rua. Não. Então, assim, essa pessoa, ela pode responder por omissão de socorro? Não, porque ela parou, tentou sinalizar dentro daquele conhecimento dela, ela não precisa ser habilitada, né? E aí não sabe que tem que colocar cone a 30 metros, tem umas regras que estão dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Então, no caso de você se deparar com um acidente de trânsito, é importante você ligar para as autoridades e você fazer a sinalização da via. No caso do Bruno, eu concordo com a Polícia Civil que não o indiciou. O que significa isso? A Polícia Civil entendeu que não havia motivos para falar que ele negou o socorro, que ele se omitiu, porque nós temos a omissão, né? E ele não fez nada. Por quê? Porque a Polícia Civil deve ter entendido que as outras pessoas que estavam ao redor fizeram. Então, elas fazendo, você se livra. Porque e aí o Ministério Público, ele entendeu que não, está dentro do papel dele, e fez a denúncia. Agora, a defesa do ator Bruno de Luca vai fazer o quê? Vai dizer, não, tinha outras pessoas. O Kaique Brito, ele foi assistido, ele foi levado para o hospital.
não houve omissão de socorro por parte do Bruno, porque outras pessoas fizeram o papel dele naquele momento. Realmente é um assunto bem polêmico e vamos ver, né, como que vai ser esse julgamento e o que a justiça ali vai decidir. Sim. Né? O advogado vai ter que argumentar bem e fundamentar bem a defesa do Bruno de Luca para que ele realmente não tenha isso como um né, crime. Na verdade, como é um crime que a gente chama de pequeno potencial ofensivo, às vezes, para aquela pessoa que cometeu esse crime que está no Código de Trânsito Brasileiro, é mais fácil ele fazer, suspender o processo, tem a chamada não persecução penal, ou seja, ele faz um acordo com o Ministério Público, paga a cesta básica, paga serviço, paga alguma forma para que o processo não siga à frente. É claro que às vezes o cliente fala, poxa, mas eu não fiz nada, eu sou realmente inocente. Daí você vai até o fim desse processo e o juiz, se ele entender que você realmente não cometeu nenhum crime, te dá a sentença de absolvição. Eu acho que é algo que a gente pode comentar também, a questão da velocidade do motorista. Já foi comprovado que ele estava abaixo, porque é uma via rápida ali, o que foi muito questionado também, né, como uma via ali que tem muito acesso de pedestre, pode ser tão rápido assim, né? Eu não lembro de cabeça quanto que é ser 70 km por hora. Parece que era 60, se não me engano. É uma coisa alta. Eu acho que é até mais, amiga. 70. Era 70, que é muito alto para onde está. Porque ali tem muito banhista mesmo, né? Eles estavam querendo até diminuir também isso. De alguma forma, tem como responsabilizar também por estar nessa velocidade permitida? Ele estava abaixo. Mas isso pode ser alguma coisa que possa vir em cima do Estado também ou não? Então, veja bem, todo trânsito ele é pensado por engenheiros. São pessoas que eles analisam o fluxo de veículos naquela via e aí eles colocam a velocidade máxima. Eu gosto de atender cliente no escritório que vive reclamando da velocidade máxima da Tamoios, que fala que 80 km é pouco, que lá poderia ser 100. Podia ser porque a gente sente muita segurança, mas é porque a gente está 80. Porque justamente, e aí, e é uma coisa interessante que quanto menor, é claro, quanto menor a velocidade que está, menor é o impacto. Eu, uma vez, eu tive a oportunidade de ir numa pista de teste de uma montadora aqui do Vale do Paraíba, e eu fiquei surpreso de ver o veículo a 40 por hora fazendo curvas que para mim parecia que estava muito mais. Então, quando foi pensado aquela via e coloca aquela velocidade, o engenheiro, ele pensou, falou assim, não, essa via ela comporta na 60. descida, o doutor fala, na descida da Tamoios? Na Tamoios inteira, ela é 80. É 80, mas parece que na descida é um pouco menos. Reduz. Não, sempre na descida reduz. Na descida é 40, ali na Serra, por exemplo, e tem que é 40 ser mesmo, por né? hora. E tem que ser. Porque tem coisa, porque o carro vai indo para fora. Porque você, quando o engenheiro pensa... A estrada tem muitas curvas ali. Sim, e quando não o engenheiro é todo pensa, motorista que tem essa destreza. Ele pensa desde aquele carro que hoje nós temos todos os carros saindo com sensor de estabilidade, como aquele antigo, que não tinha, que só tinha um amortecedor para segurar o carro na via. Então, quando ele pensa nessa velocidade, aquela velocidade que está lá naquela via, ela é uma velocidade boa. E veja, à frente nós tínhamos um semáforo. Então, assim, dizer ali, olha, tem vários pedestres que atravessam, vários banhistas que atravessam, mas nós temos que entender, de novo, o trânsito é feito de todo mundo, carro, moto e principalmente o pedestre, que é o mais fraco. Então, se você tem a questão ali pensada em 70 km por hora ou 80, é porque aquela via, eu acredito que lá seja 70, comporta essa velocidade. Claro que você é o máximo que você pode dirigir, não pode ultrapassar. Se o motorista ali estivesse acima dessa velocidade, ele poderia ser indiciado por tentativa de homicídio, por exemplo, ou então uma lesão corporal gravíssima na condução de veículo automotor. Então, é importante, quando você pensar, falar assim, olha, mas aqui eu consigo andar a 100 por hora. Não é porque você consegue que ali aquela via tem que ser 100. Então, a via, se ela tem limite de 70, você pode saber que aquilo foi pensado. Caso haja alguma mudança no fluxo, qualquer um do povo, a gente pode pedir para a prefeitura rever, através da Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, falar, olha, tem que reduzir porque tem muito pedestre ali, vamos baixar para 50, vamos baixar para 40. Depois, aqueles apressadinhos não podem mais reclamar. Tá? Então, é sempre bem pensado. Legal. Vamos fazer, então, um convite para você participar do programa, mandando sua opinião sobre o trânsito pelo nosso WhatsApp, tá bom? 12 997167989. A enquete também, né? Também pode participar votando hashtag sim ou não. Você já levou alguma multa de trânsito? Vamos ver como Se fosse vai aqui ficar. na enquete, aqui, ia ser 100%, sim? Eu falo que eu não tomei, que foi minha esposa, que o carro tá no meu nome. Mas... Eu já tomei. Eu Você também. também, né, amiga? Então, se dependesse da gente, ia ser sim, 100%. 100%.
Vamos então falar sobre as notícias. Aproveite então para mandar a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto, tá? O Banco Central alerta mais de 7 bilhões de reais. Gente, 7 bilhões é muito dinheiro. Ainda estão esquecidos em contas nos bancos. Como assim esquecidos? É muita coisa, né, amiga? É muito dinheiro, gente. Será que tem dinheiro seu também esquecido? Sabe como consultar? Vamos ver. No total, são 7 bilhões e 411 milhões esquecidos em bancos, consórcios, cooperativas, financeiras e corretoras. Dinheiro que pertence a 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas. Os valores vão de alguns centavos a milhares de reais. O Banco Central informou que não há prazo para o resgate desse dinheiro. As consultas são feitas nesse endereço que aparece na tela, onde há o passo a passo para localizar e retirar valores a receber. Enquanto há recursos nos bancos que não são resgatados, tem muita gente tirando dinheiro da poupança. De janeiro a setembro deste ano, 86 bilhões de reais foram retirados das cadernetas. Os dados apresentados pelo Banco Central mostram ainda que o endividamento da população caiu um pouco, mas continua alto. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre as leis de trânsito e falar sobre dezembro, que tá aí, gente, como passou rápido, né? E o que vem com ele? Prateleiras cheias de panetones, eu Ei, amo. coisa gostosa, eu amo também. Eu gosto do panetone, do chocotone. Tem o Tony, eu tô comendo. Né? Eu amo, muito Eu amo gostoso. chocotone né, gente? também. É bom, né? Olha, daqui a pouquinho também, já que a gente tá falando de doce, vamos falar do cuidado do sorriso, com o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip, com um assunto muito interessante. Você que pretende fazer uma cirurgia para colocar implantes, será que é importante se fazer um exame de sangue para verificar como está a saúde sistêmica? Quer saber? Daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Já estamos de volta com o Falando Nisso, para falar agora sobre saúde bucal. Aqui com a gente, Dr. Otávio Fonseca, diretor da clínica Ortovip. Bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde, Ágata, boa tarde, Lucas, boa tarde para você que está nos assistindo. E vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal, né, Lucas? A gente está acompanhando o caso da Tati, gente, que a gente está tão feliz. A Tati foi escolhida do Quero Meus Sorriso de Volta. E a gente está acompanhando passo a passo como que está sendo feito, então, o preparo para o implante, como que é feito, na verdade, todo o cuidado que a Ortovip tem. Vamos entender a importância do exame de sangue. Vocês pediram para ela exames de sangue, não foi, doutor? Isso, nós fazemos o exame de sangue do paciente para determinar algumas situações, né? Primeiro, o hemograma completo, o perfil lipídico, o perfil glicêmico do paciente e verificar se não tem nenhuma alteração que pode interferir no ato cirúrgico ou logo no pós-operatório ou ainda a médio e longo prazo, Lucas. Por isso que a gente pede o exame de sangue. Aliás, deixa eu agradecer ao Laboratório Oswaldo Cruz, que é nosso parceiro no Quero Meus Sorriso de Volta, sempre dá os exames necessários para a pessoa que é escolhida, né, doutor? Sim, o Oswaldo Cruz tem participado conosco, né, eles ajudam muito. E alguns exames que a gente pede, né, para demonstrar a importância. A vitamina D, Lucas, eu gosto muito do exame da vitamina D, porque ele demonstra, se estiver muito baixo, você pode interferir no processo de ossificação, né? Ou seja, o processo que você tem para osteointegrar aquele implante ao osso. Nós temos o perfil glicêmico, né, que a gente faz através da insulina e da hemoglobina glicada, e o perfil também lipídico do paciente. Por que esses exames são importantes? Se você tem um paciente que tem algum problema de coagulação, por exemplo, você pode ter um problema durante o ato cirúrgico e também durante o pós-operatório imediato, né? Você pode ter um sangramento a mais do que deveria, tá bem? Quando a gente fala em verificar os hormônios desse paciente, a vitamina D é um hormônio, né? Eu também peço testosterona, é porque esses hormônios participam do processo metabólico para se fazer o processo de formação de osso, vamos dizer assim, né? Quando você coloca um parafuso, você vai ter que ter a formação de osso ao redor desse parafuso de titânio
para que esse parafuso se fixe ao osso. E se você tem deficiência, você pode sim ter problemas no pós-operatório, ou seja, naqueles primeiros dias e meses após a cirurgia, e a longo prazo também. Então é importante o paciente sempre estar verificando isso, porque nós geralmente colocamos implantes em pacientes que nós chamamos da melhor idade, né, Lucas? Ou seja, já está com o processo metabólico, já diminuindo um pouco a sua função, né? As questões hormonais são importantes para que a gente possa ter, sim, uma cirurgia sem transtornos, né, à medida do possível, um pós-operatório sem transtorno e a médio e longo prazo a gente também ter uma condição que o paciente possa ficar com esse implante durante muitos anos. O doutor Otávio, só para deixar uma vontade da gente saber, sim, como que tá esse processo da Tatiane? Tatiane essa renovação do sorriso. Isso, ela fez a cirurgia semana passada, né? E ela esteve lá ontem no consultório fazendo alguns arranjos faciais lá. Mesmo? Aí já não é mais minha praia, né? Aí já é a praia da doutora Silmara. Então ela já fez, e já está pronta, né? Ela já, semana que vem a gente pretende... Sem ser quinta agora, na outra, ela vem ao vivo, né, doutor? Que legal. A gente mostrar para você em casa a diferença e como a gente está feliz por ela. Então a gente já agradece o doutor novamente, porque esse projeto é lindo mesmo. E a gente se vê então terça-feira que vem, que o doutor volta. Sim. Mas quinta-feira que vem, trazendo a Tati aqui ao vivo. Pode Sim, ser? Claro. Quinta-feira estamos aí com a Tati, né? Legal. Se preparem, Tati. Obrigada, doutor. Até mais. Até mais, tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Olha, a gente não se dá conta, né, que o Natal, gente, já tá chegando, já tá praticamente aí. E os panetones? Ai, que delícia. Eu amo também, já amiga. tem muitos, né, no supermercado. Ai, que gostoso, né, gente? É. Você come no café da manhã, come à tarde, come à noite, né? A barriga cresce junto. E eles invadiram os mercados, já se reparou nisso? E olha, as vendas devem crescer muito também, 6% nesse ano. 11 de outubro e já tem panetone no carrinho. Meu Deus do céu, é verdade. Meu filho que queria comer. Menina não vai comer sozinha. Não. Ele divide com a vovó. Divide com a vovó. Não tem data, não precisa esperar dezembro para comer panetone. Não precisa. Você tá levando de fruta ou de chocolate? De chocolate. É isso aí, eles já estão espalhados pelos corredores e prateleiras dos supermercados. Aliás, nessa loja em São Paulo, os panetones são fabricados durante o ano todo. Só que chega outubro, começa aquela magia do Natal. Eles esperam vender neste ano 1 milhão de unidades. Isso contando só os artesanais. E neste caso, o mais vendido é o chocotone. E temos também o pessoal que compra o panetone para cobrir, ganhar um dinheiro extra, revender. O setor está otimista, espera vender 6% a mais do que em 2022. Aliás, não só panetone. A expectativa é que este Natal seja o melhor dos últimos 5 anos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a projeção é de um crescimento geral nas vendas, de 4% em relação ao ano passado. Para quem ainda não está atrás de presente, mas já está de olho no panetone, só aqui entre a gente, algumas preocupações podem ficar para depois do Natal. E uns quilinhos a mais também. Mas isso aí, 2024 a gente resolve. É, para o ano que vem, né? Projeto do ano que vem. Exatamente. Aproveita, né, esse ano, deixa para o ano que vem. Olha, você quer participar do nosso programa? O tema de hoje é direito de trânsito. A gente está com o advogado Dr. Joé Dias Júnior, que é especialista no assunto, e você pode mandar sua dúvida também ou participar da enquete, né? Pois é, gente, nosso WhatsApp é o seguinte, para você mandar perguntinha, 12 997 167989, tá bom? E a nossa enquete que você vai responder a perguntinha por lá, hashtag sim ou hashtag não, para a seguinte pergunta: você já levou alguma multa? Se sim, hashtag sim, não tem erro. Eu tô achando que vai ser quase 100% aí. Também. Veremos. Olha, é um tema que realmente gera muitas dúvidas e a gente vai ver agora a participação dos telespectadores da nossa região. Águida, doutor, tô aqui com o Antônio Marcos, que é motorista e pedestre, né? Perfeito. Perfeito. Vamos conhecer um pouquinho, você como motorista, qual o cuidado que você tem em relação ao pedestre? Muito cuidado, apesar que eu sou profissional do trânsito, né? Trabalho com transporte, então a atenção é sempre muito redobrada. Agora, na sua visão, às vezes o pedestre ele dá uma abusada? Às vezes, nem sempre, mas costuma assim, às vezes ter aquela falta de atenção, né? E se perde um pouco aí no que é preciso ter cuidado, né? E a gente leva um susto, às vezes, quem está dirigindo também, né? Porque a pessoa atravessa fora da faixa, por exemplo. Pode ou não pode isso, doutor?
E aí, doutor? Muito bom. O que acontece? A lei fala que o pedestre ele tem que atravessar sempre na faixa, e a faixa é a preferencial do pedestre, desde que não haja um semáforo. Olha que coisa interessante. Hoje de manhã eu estava transitando numa via em Taubaté, em frente ao hospital regional, e o motoqueiro resolveu parar para um pedestre atravessar a faixa, sendo que o semáforo estava aberto para os carros. E eu estava prestando atenção no semáforo e eu acabei segurando o carro e eu falei para ele, olha, não pode parar. Ele falou, mas tinha um pedestre. Eu falei, mas a preferencial era nossa. O pedestre tem lá um semáforo, tem um semáforo de pedestre, ou seja, estava vermelhinho para o pedestre atravessar. Então é importante dizer isso. A faixa de pedestre, ela é preferencial sempre para o pedestre. O que ele tem que fazer caso não tenha um semáforo? Ele tem que sinalizar, demonstrar que quer fazer a passagem na rua. Então ele faz um sinal com a mão, para mostrar para os carros que ele está parado ali na faixa, ele faz um sinal com a mão, o carro passou, ele atravessa. Qual que é a regra caso não haja uma faixa de pedestre perto? A lei fala que até 50 metros. Se tiver em 50 metros, o pedestre tem que caminhar até a faixa, parar na lateral, dar com a mão para sinalizar que ele quer ultrapassar a faixa e ultrapassar a faixa. Não tem faixa de pedestre em 50 metros para o lado direito, para o lado esquerdo, aí ele também tem que sinalizar e atravessar. Mas entender que nesse momento de atravessar numa rua que não tem faixa de pedestre, a preferência não é dele. A preferência é da fluidez do trânsito. Então o carro vai ter preferência. Se o carro parar, o carro vai ligar o pisca-alerta e ele vai atravessar. Se não parar, ele não pode reclamar, tá? Porque a preferência é só na faixa se não tiver o semáforo para os veículos. Agora, doutor, em algumas situações a gente observa ciclistas, né, andando e que precisam atravessar ali também. Ele precisa estar fora, não é isso? Eu não sabia. Ciclista em cima da bicicleta, ele é ciclista. Se ele estiver carregando a bicicleta ao lado, ele é pedestre. Então ele não pode usar a faixa de pedestre como via. Tá? O ciclista ele tem que responder tal qual o carro, a moto, o caminhão. Então ele tem que andar no fluxo da via, ele tem que dar sinalização para virar à direita, ele não pode fazer conversão que não é permitida. E quando ele for atravessar, ele tem que descer da bicicleta e fazer a passagem como pedestre em cima da faixa. Se ele estiver montado na bicicleta, ele não é pedestre, ele é ciclista. Gente, que interessante, né? Fernandinha, separa pra gente, por favor, algumas perguntinhas que eu tô vendo que o pessoal já tá participando e a gente colocando agora incentiva você de casa também fazer um desabafo, comentar também, se você perdeu os pontos da carteira, não sabe o que fazer, pode mandar pra gente no 997167989 e aí quando tiver o que, você avisa a gente que a gente coloca aqui a participação do pessoal. Doutor, só pra gente entender a diferença entre suspensão e cassação. Qual que é a diferença disso, pensando na habilitação da pessoa? O que acontece? A cassação, ela é a mais grave de todas. Então, a suspensão, ela vem antes. Como é que funciona a suspensão? Hoje, nós temos a suspensão por pontuação. Tem a suspensão por acúmulo de pontuação, que você pode ter até 40 pontos se você não tiver nenhuma multa gravíssima, aquela multa de 7 pontos. Se você tiver uma multa gravíssima de 7 pontos, a sua suspensão vai ser com 30. Se você tiver 2 multas gravíssimas ou mais, a suspensão cai para 20. E aí nós temos também as multas autossuspensivas. Por exemplo, se você dirigir ameaçando o pedestre, é uma multa autossuspensiva. Ela não acumula ponto. Você acelerou com o carro e tinha um pedestre em cima da faixa de pedestre. Isso é uma multa que ela vai suspender o seu direito de dirigir. Olha. Como é que funciona? Se é por excesso de pontuação, você tem uma suspensão de 6 meses até 12, dependendo do seu prontuário anterior. Se é uma multa autossuspensiva, ela pode ser de 2 meses até 8. Existem algumas multas autossuspensivas, como você fazer o bafômetro e acusar ou não fazer o bafômetro, que é de 12 meses. Nesse período, o infrator ele fica proibido de dirigir. Se ele dirige e toma uma infração, vem a cassação. E a cassação ela é muito mais grave, por quê? Porque você fica 2 anos sem poder dirigir e aí você tem que refazer a autoescola. Nossa. Então você vai fazer a prova prática, a prova teórica, o exame médico, o exame psicotécnico, tudo de novo. Então, quando você estiver suspenso, é muito importante, não dirija. Legal. Olha, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai mostrar então o resultado parcial da nossa enquete. Você pode respondê-la.
Já levou alguma multa de trânsito? Hashtag sim ou hashtag não? E também as dúvidas, né, amigo? Chegaram muitas aí, né? Pode continuar participando que a gente já coloca aqui no próximo bloco, mas agora a gente fica sabendo como ficou o tempo aqui em toda a região. Dia de tempo nublado e tempestades em todo o Vale do Paraíba. Em Ilhabela, a máxima hoje é de 33 graus, 34 em São Sebastião e 34 também em Caraguatatuba. Em São José dos Campos, máxima de 31 graus, 31 também em Jacareí e 28 em Santo Antônio do Pinhal. Em Taubaté, máxima de 33 graus hoje, 29 na quarta-feira, 27 na quinta com céu nublado, 27 também na sexta com céu nublado e chuva fraca e 28 no sábado com céu nublado. Ele já está aqui com a gente, Júnior Bianchini, para dizer para a gente o que está rolando na internet, o que as pessoas estão comentando. Boa tarde. Tudo bem, Águida? Lucas, boa tarde. Oi. Olha, 2 assuntos. Primeiro, tem um meio tenso, um pouquinho complicado de falar, e o outro que é que me deixou com uma certa vontade de ter o que a pessoa tem. Mas enfim, vou contar. Vamos falar sobre Preta Gil. Ontem ela participou do podcast De Frente com a Blogueirinha, que é um sucesso na internet, a Blogueirinha. Né? É bem legal esse podcast, ela aborda os entrevistados de uma forma bem diferente. Verdade. E mais uma vez falando sobre a traição que a Preta enfrentou durante o diagnóstico que ela teve de câncer, né? A gente já falou muitas vezes sobre essa traição, muitas vezes. Até um assunto velho, se a gente for parar para pensar. Mas a Preta Gil trouxe alguns detalhes que a gente não sabia. Os boatos da infidelidade surgiram em abril desse ano, quando algumas páginas de fofoca publicaram que o Rodrigo Godoy, que é o ex dela, vivia um caso com a ex-estilista dela. A Preta disse que foram 7 meses de traição. Eles viveram esse romance aí nas costas por 7 meses sem que ela desconfiasse. Ela falou que confiava muito no marido, que não esperava, não passava pela cabeça dela algo desse tipo. Ela até chegou a comentar que o casamento estava meio complicado, desgastado, não estava mil maravilhas, mas que ela acreditava que ia ser uma fase. Todo relacionamento passa por uma fase difícil, né? Então ela acreditou que seria uma fase também e comentou também no podcast que a traição, infelizmente, é uma coisa que muita gente passa. Uma coisa que muitos casais passam. Pode acontecer com qualquer um, mas o que mais machucou ela foi tudo acontecer durante o diagnóstico dela de câncer. A forma fria que ele traiu ela, sem se preocupar com a saúde dela, com o emocional dela, que realmente fica muito abalado. Um outro detalhe que ela comentou, que é uma informação que pouca gente sabia, que a separação veio antes da traição. Ela separou antes de saber que foi traída. Por quê? Porque quando a Preta descobriu a doença, ele meio que não deu muita bola, meio que abandonou ela. Ela ficava sozinha em casa, ficava lá lidando com essa pressão sozinha. Aí ele saía, não dava muito respaldo, não dava muito apoio. Então a separação vem daí, antes da traição. Interessante. É que uma coisa acaba puxando a outra, ele já estava traindo, já não queria mais ficar com ela. E aí aconteceu ela falava tudo isso, assim, a mulher percebe. Pode passear, que eu sei que tá difícil a situação, só que ele começou a passear demais. E ela se incomodou com uma isso. coisa é, sei lá, sair pra jantar com amigos, ir na casa de amigos, não é verdade? Vai ficar indo no A outra pagode, aí beber cerveja. Exatamente. Num momento desse, poxa, eu ia pensar, minha esposa tá com Mas um ele é diagnóstico descabeçado, desse. esse rapaz. Depois ele começou a se manifestar nas redes sociais. Nada a ver. Sem argumentos, né? Nada a ver, um cara nada a ver. Se perdeu. Se é que existe argumento pra algo do tipo, ele né? se perdeu, É muito o cara nada a ver. insensível. Eu acho legal porque quando a pessoa fala, eu acho que ela tá superando de uma forma melhor, né? Então eu acho legal a Preta falar sobre isso. Pra tanta gente, né? Pois é. Agora um outro assunto, eu vou mostrar pra vocês um vídeo que tem feito muito sucesso nas redes sociais, de uma mansão maravilhosa da Antônia Moraes. Aliás, a Antônia Moraes, que é filha da Glória Pires e do Orlando Moraes, mostrou um vídeo dessa casa. E eu falei, meu Deus, como eu sou pobre, meu Deus do céu. É uma casa de veraneio da família, fica localizada em Angra dos Reis, no Rio. A Antônia mostrou a sala de estar com livros, olha que coisa linda. Sofá branco, não tem criança nessa casa. Várias obras de arte, tem vários... Imagina, sofá branco, gente. Pois é. Se quarto. coloca meu filho com 1 ano e 9 meses ali, ele destrói essa casa em 15 minutos. Você vê como é chique? Você põe a parede Deus, lá olha o lavabo, o banheiro, né? Esse é um banheiro tem formato de folha, né? Maravilhoso, uma casa de veraneio, né? É a casa dela? É do casal, né? Só pro verão. Do Orlando e da Glória Pires. Dos Então pais.
Ela mostrou fez um vídeo, tem até uma escultura, ela vai mostrar uma escultura que fica lá fora, que é a mesma escultura que foi usada, aquela lá no fundo, tá vendo? Que foi usada no Big Brother. É uma escultura que ela muda de cor, serve como banco também, essa escultura. Nesse gramado, gente. Será que a Glória Pires corta essa grama, gente? Ah. Imaginei ela aqui com cortador de grama. Cortador. Meu Deus, imagina. Imagina. Bobs no cabelo. Exercício. Olha essa mesa, gente, que legal. Nossa, cabe o quê? Umas 20 pessoas para mais. Dá para fazer rápido, mas festas grande, e né? festas. E na parte de baixo da mansão, aí ficam os dormitórios. É lá onde fica a suíte master, onde a Glória e o Orlando descansam, repousam. Ela não mostrou não, né? Ou mostrou? Ela mostrou um pouquinho, assim. Também coisinha. já acho demais. Invade muito a intimidade, E né? cada filho tem seu quarto, e olha, tem a Cleo, tem bastante... Aliás, a Cleo não é filha da... não dele. Dela. É o Fiuk que não é, né? Enfim. É o Fiuk que não, é verdade. A Cleo é filha... Então tem o quarto da Cleo, e todos os quartos têm varanda, tem vista pra piscina. Os quartos, nossa, lindo ela mostrou. Isso que ela mostrou num dia que estava bem nublado, né? Imagina. Pois é. Um dia de sol, que maravilhoso. Tudo cinza, bonito, né? A mansão Nossa, ainda é muito chique, amigo. É bem legal, chique. né? Olha a piscina, gente, parece piscina de hotel. Parece um hotel, não parece. Se ela quiser vender a casa para transformá-la numa pousada, você já viu daquelas tipo, como que é o nome? Airbnb que você tá falando? Não, aquelas pousadas chiques, tem nome isso? Não sei, Bom, eu não tenho dinheiro para saber. Não sei nem também. Sabe sim, amigo. Ai, tem um... não é resort, você falou. Não, é uma coisa meio reservada. Ah, tá. É que eu não vou falar o nome da marca aqui. Mas pode falar, não tem problema. Tipo em Ilhabela, que tem aquele hotéis de luxo. Hotel de luxo, entendi. DPY. Bom, ainda tem sauna na casa, tem heliponto nessa muito legal, adorei, varanda, gente. Agora, por que ela mostrou, eu não entendi. Ela publicou esse vídeo no TikTok e eu também não sei o porquê, mas eu só sei que o vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações. Claro. Eu acho que é só pra passar vontade na gente, acho que é isso. Foi pra ganhar engajamento. Excelente, E obrigado, conseguiu. Bianchini, conseguiu. Tanto que a gente falou aqui no programa, um tempão. Valeu, querido, obrigado. Valeu, um abraço, gente. Tchau. Olha, no próximo bloco a gente volta com notícias regionais, não sai daí não, que é rapidinho, né, amiga? É isso, daqui a pouquinho a gente volta mais falando sobre leis de trânsito, tá bom? Até já. Estamos de volta hoje com um especialista em Direito no Trânsito, é o advogado José Dias Júnior. Você pode mandar perguntinha, já a gente responde o que vocês estão mandando pra gente pelo WhatsApp. Bora então dar uma olhadinha no que as pessoas estão falando nas ruas, mas também antes, vamos dar uma olhada na enquete? Ver como que tá a nossa votação? Hashtag sim, hashtag não. Você já levou alguma multa de trânsito? E aí, qual será o resultado? Olha, teve gente que não. Olha que legal, gente! 16, quase 17%, né? São motoristas aí bem precavidos. Que legal, parabéns. Que ótimo, parabéns. Eu já levei várias vezes. Vamos lá então, gente. Mais participação dos telespectadores nas ruas. Estou aqui com o João, que é ciclista. Você faz tudo de bicicleta, João? Faço tudo. E qual que é a sua percepção no trânsito em relação ao ciclista? Você se sente respeitado? Algum respeito, outros não, né? Mesmo o pedestre mesmo, hoje mesmo quase eu fui atropelado andando no... Você como pedestre? Como pedestre, o cara veio de bike e quase me atropelou hoje. Na verdade, parece que é assim, né? O menor sempre é prejudicado, né? O pedestre é prejudicado pela bike, pelo carro, né? Realmente eu acho assim, eu que estou de bicicleta, eu tenho que respeitar o pedestre, porque a bike é mais perigosa do que quem está a pé, né? Eu acho que você está certo, mas vamos confirmar, então, qual que é a preferência no trânsito? O meu respeito é esse, se eu estou de bicicleta, eu tenho que respeitar quem está caminhando Eu tenho que parar e esperar ele passar. Doutor, o João tá certo? Tá certíssimo, João. Olha que pessoa consciente. É um ciclista que está pensando no pedestre. Então, assim, a gente sempre pensar do maior para o menor. Se você tem um caminhão, ele tem que pensar no carro. O carro tem que pensar na moto. A moto na bicicleta e a bicicleta no pedestre. E é claro, o pedestre ele sempre tem que ser respeitado porque ele é o elo mais fraco nessa nossa relação do trânsito. Então, João, você está certíssimo. Se você está de bicicleta, você tem que pensar no pedestre. E lembre-se sempre, como eu já disse, a bicicleta, ela respeita o trânsito tal qual uma moto, um carro, tem que andar na linha certa, tá? Não pode fazer diferente, não. Legal. Vamos dar uma olhada agora nas perguntas que estão chegando, de você que está em casa, está assistindo o programa e quer participar mandando dúvidas. Pode colocar a primeira na tela, do Osmar.
No nosso Brasil, a pessoa bebe, dirige, mata e não acontece nada. Lamentável. Um comentário, né, na verdade, do Osmar. O que acontece, Osmar? Nós temos o crime de dirigir embriagado, e só que o problema é que ainda nós estamos engatinhando no que nós chamamos no direito de dolo eventual, que é o quê? Quando você assume o risco. A pessoa que ela bebe e dirige, ela sabe que não pode fazer isso. E quando ela assume esse risco e mata alguém, no Código de Trânsito Brasileiro, ela vai responder por homicídio culposo, aquele que você não teve intenção. Quando, na verdade, se ela estivesse embriagada, ela deveria responder sim por esse dolo eventual. Por quê? Porque quando ela bebeu e pegou o volante, ela assumiu o risco. Só que, infelizmente, a gente ainda não consegue trazer isso para o nosso direito. Existem decisões, mas elas são raras. Então, assim, quando você acaba atropelando alguém dirigindo, o crime ele é pequeno em relação àquilo que aconteceu, tirar a vida de uma pessoa. Nós tivemos, o ano passado, aquele jogador do Bragantino que atropelou, infelizmente matou o motociclista e hoje está lá do outro lado do mundo jogando futebol. E a família está aqui devastada, sem ninguém, sem o pai que levava a comida para casa. Então nós temos que urgentemente, é bom você cobrar o seu deputado federal para mudar o Código de Trânsito Brasileiro. Para quê? Para que possa colocar esse dolo eventual. Ou seja, você assume o risco, você não quer, mas no momento em que você bebe, liga o seu carro, sua moto ou qualquer coisa, você assumiu o risco. Então você tem que ser responsabilizado como se você quisesse ter tirado aquela vida. Excelente, doutor. Vamos para a próxima perguntinha que você mandou o comentário também pelo nosso WhatsApp, que é a seguinte: a Fabi sofreu um acidente no dia 23/9. Eu estava numa moto, quem me atingiu estava de carro. Era 6h39 da manhã. Ele entrou bruscamente na via que eu estava me atingindo na minha mão e fugiu sem prestar socorro. Em qual crime ele se enquadra, doutor? Veja, Fabi, como houve vítima nesse acidente, às vezes as pessoas elas têm essa falsa ideia de que todo acidente com moto é um acidente com vítima. Não é. Existe uma fake news em relação a isso, mas sim, se você se acidentou e aí se machucou, tem vítima. Se a pessoa que causou o acidente saiu, é omissão de socorro ou fugir, daí a gente precisa só verificar como é que foi, ou fugir do local do acidente para não se responsabilizar. Então nós temos aí duas condutas que podem ser enquadradas no Código de Trânsito Brasileiro, na parte de crime. Se você fez o boletim de ocorrência, anotou a placa, o dono do carro vai ser responsável se ele não indicar quem é o condutor, tá? Então é bom você, quando sofrer um acidente, fazer o boletim de ocorrência. Bom, daqui a pouquinho então a gente volta respondendo mais perguntas, porque o Douglas Cruz já está preparado, a postos, para entrar ao vivo com a gente e dizer um dos destaques regionais do jornalismo da Band Vale FM. E aí, Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Agda, Lucas, e também para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM fala sobre uma campanha muito importante que o governo do estado aqui de São Paulo lançou essa semana visando atender o nosso litoral norte, né? 8 meses após aquela tragédia que atingiu a cidade de São Sebastião e também as cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, deixando mais de 65 mortos, o governo do estado de São Paulo lançou uma nova campanha turística visando fomentar novamente o turismo no litoral norte. A gente sabe que muitas praias foram afetadas, alguns pontos ainda estão em reconstrução, mas o governo do estado de São Paulo lançou essa campanha visando trazer novamente os turistas para o litoral norte, que a gente sabe que o litoral norte tem como sua fonte principal de renda o turismo. Então essa campanha foi lançada ontem lá na cidade de São Sebastião pelo secretário estadual da pasta de turismo, Roberto Lucena, e também visando trazer aí essas informações para os turistas de São Paulo, Rio de Janeiro e de outras regiões do Brasil voltarem a procurar os destinos turísticos aqui do nosso litoral norte, como a cidade de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela, além também da cidade de Bertioga, no litoral sul do estado, que faz divisa ali com o São Sebastião. E além disso, para fomentar também e facilitar esta vida dos empresários lá do litoral norte de São Paulo, o governo lançou um programa de crédito de até 4 bilhões de reais é o valor que vai estar separado para esses empresários que podem fazer aí os empréstimos de crédito através do Creditur, um programa de incentivo ao crédito para o setor de turismo. Então foi um pacote de medidas e ações visando fomentar o turismo da região
principalmente nessa época que está chegando agora de fim de ano. A gente sabe que a temporada de verão leva milhares de turistas para o litoral norte e a nossa expectativa é grande para o setor de turismo, movimentando a economia regional. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a região metropolitana aqui do Vale e Litoral Norte, né? Vale frisar que o motorista faz boa viagem por grande parte das rodovias que cortam a nossa região, porém na rodovia Presidente Dutra ele vai precisar de um pouco mais de atenção nessa tarde, porque tem alguns pontos em obra. Um exemplo é o quilômetro 157, ali um pouco entre a divisa entre São José dos Campos e Jacareí, onde existem obras nos dois sentidos, tanto no sentido São Paulo quanto no Rio de Janeiro, onde está sendo duplicada a via marginal. No demais, o motorista faz boa viagem e pode ficar esperto aí, acompanhando tudo o que acontece nas estradas em tempo real, aqui na Rádio Band Vale FM, a 102,9. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu amigo. Excelente tarde de trabalho para você, viu? No próximo bloco a gente volta comentando com vocês. Semana de estreia aqui na Band, gente. O programa do João, e a gente traz detalhes para vocês. Isso aí, nós vamos conferir como estão também esses preparativos. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Fique aí. E na tela da Band começa neste sábado, dia 21, o programa do João aqui na Band. E a gente vai acompanhar agora então os preparativos para essa estreia. Um programa cheio de atrações para toda a família. Reuniões, últimos detalhes acertados, já tá quase tudo pronto. Então vamos nessa. Luz, câmera, João. Está no ar o programa do João. A nova atração das noites de sábado da Band vai ser daqui, do Teatro Itália Bandeirantes, em um dos prédios mais icônicos da capital paulista. Que o programa vai ser irreverente, descontraído, isso a gente já sabe. Mas tem mais, vai ter a cara do João. E vamos lá, saber um pouquinho mais? O Sérgio. Faltava um pouco na televisão essa coisa de, principalmente no dia de sábado, de sair um pouco do estúdio, mostrar... balada, festa, a gente vai ser meio que um baladão isso aqui, mas a gente vai trazer emoção. A direção geral do programa fica com Beto Silva, um dos grandes nomes do entretenimento brasileiro. A gente sair de um estúdio de televisão, né, e voltar para um teatro onde eram feitos os programas, não era nem nascido. Tirar esse projeto do papel está sendo muito prazeroso. O programa do João estreia no próximo sábado, logo após o Jornal da Band. Estreia o programa do João, aqui na Band. Vai ser diferente, né, gente? Muito legal, viu? A gente está tentando trazer ele aqui no programa um dia, vamos torcer para dar certo. Voltar a conversar com você aí de casa, respondendo as suas perguntinhas, junto com o advogado especialista no assunto, Dr. José Dias Júnior, sobre trânsito. Qual que é a primeira perguntinha que tem? Vamos lá. José Roberto, adoro esse programa, que bom, fico muito feliz. E os convidados que vêm, a gente escolhe pessoas a dedo mesmo, amigo. Já tomei muita multa, sim, mas hoje procuro sempre respeitar todas as legislações de trânsito. Agora, na Tamoios deveria ser pelo menos 100 km por hora e 60. Ainda tem, que eu me lembre, 3 radares. Tem bastante radar mesmo. Não, tem muitos, mais de 3 radares, viu? Cuidado, José Roberto. Eu vou muito ali, eu pego muito a estrada para ir para tem mais de 3, vai com calma, meu amigo. Próximo comentário para a gente ler aqui, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Aí, Marci, né, de São José dos Campos, Marci, boa tarde. Tenho observado que os pedestres são audaciosos, pois eles acham que quando querem atravessar a rua, os veículos têm que frear. Mas eles se esquecem que tem que ser observado o fluxo dos veículos, se realmente tem tempo, espaço, que aconteça uma colisão. No caso, eles, os pedestres, têm preferência desde que haja tempo hábil para os motoristas não se prejudicarem. É porque às vezes acontece mesmo de você estar lá dirigindo e o pedestre atravessa com tudo na faixa, você tem que parar bruscamente. Olha que interessante essa informação, porque assim, toda faixa de pedestre, ela é precedida de uma sinalização. Então assim, olha como a gente está transportando para o pedestre uma responsabilidade do motorista. O motorista ele tem que estar atento o tempo todo. Então, assim, quando você está dirigindo, é por isso que não pode usar o celular enquanto você dirige, porque você tem que prestar atenção no trânsito. Então, você consegue vislumbrar, você consegue visualizar uma faixa de pedestre à frente através da placa. Se você está olhando, a prudência fala, eu vou reduzir a velocidade, porque pode acontecer, é claro, como eu falei, o pedestre tem que sinalizar, ele tem a preferência, tem o fluxo, mas se você
o carro da sua frente parou e você bateu na traseira porque você não estava prestando atenção, porque o pedestre foi audacioso, desculpa, você está errado, porque prestar atenção no trânsito inclui verificar as placas para ver se você pode fazer aquilo que você tem feito. Perfeito. Próximo comentário para a gente comentar aqui também e falar um pouquinho. O Edson, vocês acham que o fundo do vale está bom? 80 eu amo. Só que tem lugar que já cai para 60, é verdade. Só que já recorri de muita multa que faltou um bom senso do agente de mobilidade. Na rodovia que vai para Monteiro Lobato, o que tem de ciclistas, temos que dirigir muito atentos. Até porque essa rodovia é muito perigosa, meu amigo. Demais. Não só pelo ciclista, né? Super sinuosa. Muito, então tem que ser atento mesmo, né? Mas é interessante que ele comentou também. Obrigado pela sua participação. Vamos lá, amigo. Vamos lá, tem mais participações? Fê, coloca pra gente aqui no telão, por favor. É que a gente os tá meio ruim de ver. apresentadores são míopes e às vezes é tão difícil, começa a embaçar a vista. Vamos lá. Vande Silva, veio uma multa para mim da prefeitura de Itanhaém, né, São Paulo, multa de estacionar em local proibido, sendo que nunca estive lá com o meu carro. Recorri e a prefeitura deu como indeferida. Tive que pagar a multa sem provar alguma parte, né, sem provar alguma por parte da prefeitura. O que posso fazer? Olha, Vandi, essa é uma situação interessante porque, assim, a gente fala quando tem o órgão público, ele tem a fé pública. Então, aquele agente público que multou, ele está falando a verdade. E nós temos que ir atrás da outra verdade, da verdade verdadeira. Então, quando você faz o recurso, não adianta você falar, eu não estive lá. O meu carro não esteve lá. Você precisa provar que seu carro aqui esteve. É claro que às vezes pode acontecer, e muitas vezes acontece lá no escritório, é o agente de trânsito colocar a placa errada através do preenchimento de alguma letra, algum número que venha a ser igual ao seu carro. Então eu sempre falo, verifique se na infração de trânsito está batendo o modelo do seu carro, a cor, a descrição, porque o agente pode ter errado. E aí quando você faz o recurso e fala, eu não estive lá, não funciona. Você precisa falar, eu não estive lá, mas por causa disso, eu acredito que esteja errado. Por outras vezes, é raro acontecer, mas agora com essas placas novas do Mercosul, pode ser um veículo dublê. Então você fica esperto, se aparecer mais alguma multa, faça um boletim de ocorrência para que seja investigado isso. Mas pegue o auto de infração, procure um advogado de sua confiança. É claro, dependendo do valor, esse valor vai acabar não valendo a pena, mas se isso for te dar uma suspensão, é bom você entrar na justiça para provar que você não esteve em Itanhaém e essa multa ela é indevida. Que dor de cabeça, hein, Vandir? Obrigado pela participação, viu, minha querida? Obrigado mesmo. E a gente lamenta isso que aconteceu. Doutor, muito obrigado pelas respostas, né? Fez a gente entender um pouquinho. Vou te falar que cada vez está mais difícil de a gente acompanhar tudo, né, amiga? Nossa. As mudanças, situações... Nunca ouvi falar em veículo dublê. Primeira vez que eu vi isso na minha vida, nem sabia que existia. São os clones. São os clones. Obrigado, viu, doutor? Valeu mesmo. Muito obrigado, obrigado. Até mais. Bom, amanhã tem Falando Nisso. Vamos dar uma olhada quem vai ser o nosso convidado? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra. E eu sou o Cazé, nós somos do Ava Treinamentos. E amanhã, no Falando Nisso, nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. Não perca! Esperamos vocês! Essa família que a gente ama e admira amanhã ao vivo com a gente. Então, um beijo forte e fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. A gente se vê amanhã.